está em contato conosco o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, iniciando um novo mandato, né, prefeito reeleito lá em Mussum, mas para falar de muitas pautas que a gente tem aqui. Uma delas, os novos secretários, né? Quais mudanças tiveram, por que elas aconteceram, inauguração da nova rua coberta, tem obra da reconstrução da Ponte Brochado da Rocha, tem pessoas recebendo casas, também a cidade se reconstruindo, né? Assim como muitas aqui no Vale do Taquari. A gente vai então até Mussum conversar com o prefeito Matheus Trojan e eu acho que a gente já pode, começando, prefeito, falar dos secretários, porque você já era o prefeito, né? Foi reeleito, mas mesmo assim tiveram algumas mudanças, quais foram elas e por que foram tomadas essas decisões. Tudo bem? Boa tarde e um feliz ano novo. Boa tarde, um feliz ano novo a todos os amigos do Grupo Independente. Sempre uma satisfação participar aqui da programação de vocês. Bom, começando então falando sobre essa questão do secretariado e, na verdade, da nova equipe de governo, dessa nova gestão que nós estamos assumindo, eu destaco que durante os 4 primeiros anos do nosso mandato, nosso primeiro mandato inteiro, nós permanecemos com 5 secretários, que acabaram ali acumulando algumas funções, né, alguns setores dentro da mesma pasta, dentro da sua responsabilidade. Mas o fato é que o tamanho da gestão pública de Mussum mudou, ele cresceu, justamente por conta de todas as demandas, de todas as novas tarefas que nós temos e a responsabilidade de entregar isso com a maior celeridade e com a maior eficiência possível dentro desse período de gestão. Então, a gente pode falar aqui das metas que nós temos, né? A questão da construção de mais de 400 casas, de toda a estruturação desses novos loteamentos habitacionais, toda essa questão da expansão urbanística do município de Mussum, que gera também uma demanda muito grande de contratos, de fornecedores, de prestações de serviços, de projetos, licenciamentos, enfim, toda essa demanda também. Nós podemos falar aqui do novo cemitério, das novas áreas para as empresas saírem de áreas de risco e poderem se reinstalar em áreas dentro do próprio município de Mussum, e por aí vai. Todas as obras de restabelecimento, de reformas, de reconstrução, geradas pela circunstância das inundações ou ordinárias, digamos assim, né? Aquelas do cotidiano que a gente vai captando recursos e vai encontrando formas de fazer melhorias. Então, realmente, o tamanho da administração pública de Mussum mudou. E dentro desse cenário, não era mais viável nós mantermos em mesmas pastas, para as mesmas pessoas, tanta responsabilidade. Dessa forma, incrementamos a equipe, então, através do desmembramento da Secretaria de Administração, nós integramos um novo secretário de Planejamento e Habitação, que é o Wagner Capitani, um empresário que vem da iniciativa privada para também dar ritmo para essa parte da execução dos projetos, do acompanhamento dos processos, dos recursos e também de toda essa questão da habitação. Nós estamos também desmembrando a Secretaria da Fazenda, onde a secretária Maura Cipriani ela tem uma bagagem muito grande dentro da própria prefeitura, como tesoureira, como responsável aí pelos empenhos, coordenadora da Fazenda nos últimos tempos, e também uma bagagem da iniciativa através da Caixa Econômica Federal, trabalhando então em uma agência bancária por alguns anos. Então, ela tem todo esse know-how, esse conhecimento de abertura de contas públicas, de execução de recursos do Caixa Livre ou recursos vinculados, e vai poder agregar a equipe nesse formato. E a entrada de outro Wagner, né? Nós teremos 2 Wagner na equipe, que é o Wagner de Conto, que assume agora a pasta da cultura, turismo, esporte e lazer, que se desmembra da educação, justamente para a gente conseguir também dar um foco todo especial nesse setor, que a gente sabe o quanto o turismo de Mussum e da região aqui estava em franca expansão, um crescimento surpreendente, muito rápido, antes de todos esses desastres, e agora é nossa tarefa e nossa missão recuperar todo esse processo de gradativo crescimento do turismo. Então, ele vai ter esse foco também, desmembrando a Secretaria da Educação, que a educação também é muito complexa, é muito grande, e acaba dando essa condição melhor de profissionalizar o turismo junto com a cultura e o esporte de Mussum. Wagner, que é uma pessoa que tem experiência em organização de campeonatos, de eventos, e isso também vai facilitar a inserção dentro desse nicho do setor do turismo, cultura e esporte do município de Mussum. Então, basicamente, a mudança ela tem esse foco. A gente precisou, e eu precisei, de certa forma, abrir mão, pelo menos parcialmente, de um conceito meu de manter uma gestão sempre enxuta,
porque nesse momento não é o que é melhor justamente para a gestão ser eficiente. Ela vai ser mais eficiente com esse desmembramento e o foco exclusivo de algumas pessoas nesse cenário tão grande, tão importante, do que fosse sobrecarregar algumas pessoas que não teriam condições de executar tudo aquilo que estava na sua responsabilidade. Prefeito, qual é o maior desafio para essa administração agora a partir de 2025? Porque a gente sabe que teve toda essa questão da enchente, enfim, que o município de Mussum foi um dos mais afetados, né? Qual é o principal desafio, então, para essa nova gestão? A gente destaca principalmente essa questão da reconstrução de Mussum através de um novo plano diretor, do projeto de expansão urbanística e da capacidade de apresentar para a nossa própria população formas de recuperar a confiança no seu local, no seu ambiente e também a autoestima em relação à sua própria cidade. Porque isso também gera o estímulo para a pessoa voltar a investir, para a pessoa reformar sua casa, para a pessoa talvez comprar uma casa ou um terreno dentro da própria cidade, mas em áreas que não tenham mais risco de inundação ou de deslizamentos. Enfim, são ferramentas que a gente precisa criar para demonstrar que a cidade tem um plano, que a cidade tem um rumo e que vai ter condições de se recuperar e recomeçar de uma maneira muito segura, mas também muito responsável no sentido de ser eficaz pensando no futuro da cidade. Então, é um desafio, sim, eu diria que essa questão, de certa forma, sentimental, ela acaba sendo o maior desafio porque é a comprovação e o convencimento das nossas próprias pessoas de que a cidade tem, sim, condições de se reerguer. E se soma a isso a questão de novos investimentos, de novas empresas ou empreendimentos que o município passará a receber nos próximos meses e anos e que também vão servir de motivação para que as pessoas acreditem nisso que eu passei anteriormente. Só voltando um pouquinho ali, prefeito, na questão dos secretários. Eram 5 secretarias e agora são 8, correto? Exatamente. Tá. Perfeito, só para confirmar. E pegando esse gancho, né, das pessoas continuarem na cidade de Mussum, a gente teve recentemente entregas, 13 casas aí para famílias, não sei se 13 casas, mas para 13 famílias de Mussum por parte do Grupo Front, né, são casas definitivas. Quantas pessoas ainda esperam por essas casas? Prefeito, eu não sei, acho que em abrigos não tem mais ninguém, né, mas como que tá essa situação de moradia aí no município? Primeiro, para falar dessa questão dos abrigos, nós trabalhamos muito intensamente logo após os desastres para que a gente tivesse o quanto antes todas as pessoas abrigadas em residências através da política do aluguel social, que foi a nossa política principal executada aqui no Sul. Então, chegamos a ter quase 250 contratos de aluguel social, hoje temos um pouco menos do que isso, mas realmente foi com esse foco de dar essa melhor condição de dignidade, de privacidade para as famílias temporariamente até elas terem suas casas reconstruídas em um local seguro. Agora nós tivemos recentemente, então, essa parceria com o Grupo Front, a empresa Soprano, que foi a doadora das casas, onde nós conseguimos entregar 13 casas definitivas. Foi uma parceria onde nós entramos com a área de terra, com a terraplanagem, com a infraestrutura geral do loteamento, e aí o Grupo Front e a empresa Soprano fizeram a construção das casas e também um ambiente assim mais agradável, né? Fizeram um paisagismo ali, fizeram alguns detalhamentos, mobiliaram as casas, o que também qualificou a entrega para essas famílias. A gente tem que destacar isso porque são as primeiras 13 casas definitivas em terrenos individualizados, na metragem padrão ali, 44 metros quadrados, que são entregues em toda a região. E justamente em Mussum, que a gente tem que lembrar, foi a cidade que teve o maior percentual de área urbana atingida. Nossa área urbana foi atingida em mais de 80% pelas inundações. Então, isso também é um motivo de orgulho para nós e de reafirmar a motivação da gente seguir trabalhando até entregar todas as casas que ainda faltam. Na sua totalidade, somando casas na área rural, na área urbana, dos novos loteamentos e dos diferentes programas habitacionais, nós temos para entregar mais de 400 casas em um período aí que eu diria que vai de 1 ano a 1 ano e meio até a gente concluir todos esses projetos.
Prefeito, pegando um outro ponto aí da cidade, né, saindo um pouco de moradias, a gente teve também informação da inauguração da nova Rua Coberta, também teve uma pracinha infantil ali próximo, mas a Rua Coberta, né, que a gente já falou em vários momentos, que antes mesmo das enchentes, o senhor foi a Brasília, tinha tido o temporal de granizo, já tinha danificado, e é um local bonito da cidade, também serve para outros atrativos, né, a Semana Farroupilha que vocês realizavam lá nesse local, também é um espaço muito importante. Agora já está tudo reinaugurado. Foi reinaugurado como era antes? Ampliaram o espaço? Como é que está esse novo local? Não, é um local totalmente transformado, né? São obras que iniciaram antes das enchentes, tiveram algumas adaptações por conta dessa ocorrência das enchentes, mas que seguiram um planejamento de modernização desses espaços, ofertando maior segurança, principalmente na Rua Coberta, uma estrutura mais alta, mais firme, cobertura permanente, não é mais em lonas, e que também fica, né, um legado que vai ficar para décadas ali, para ser usado para eventos, para atividades, para celebrações do município de Mussum. E a pracinha infantil foi feita toda com um playground muito moderno, né, uma estrutura com um piso emborrachado, toda iluminada agora também, uma estrutura que ficou maravilhosa e tem sido muito utilizada pelas crianças aqui da cidade e até crianças de outras localidades. Um ambiente muito alegre, aconchegante, que acaba sendo importante também para essa questão até lúdica e de desenvolvimento das crianças, além do brincar, que é tão importante nessa faixa etária. Então, também é uma entrega que nós planejamos muito e muito pensada justamente em fazer algo que possa ter durabilidade, mas que possa ofertar o melhor serviço, a melhor entrega para o público-alvo. No caso da pracinha, as crianças da nossa cidade, e junto com essa obra também foram entregues os novos banheiros públicos dessa praça, que também servem para os eventos, mas também para os fins de semana, para os feriados, para o cotidiano da nossa cidade. E aí a gente já falando, né, continuamos falando em obras, prefeito, a gente não poderia deixar de falar, com certeza, da Ponte Brochado da Rocha, né? Que essa semana, inclusive, na segunda-feira, teve a vistoria do engenheiro, né? Como é que está essa situação? Como é que está? Qual é a porcentagem de conclusão dessa obra? Essa obra importantíssima ali, que também liga ao município de Roca Salles. Qual é o prazo estimado para conclusão? Essa ponte, a ponte rodoferroviária Brochado da Rocha, ela é um elo entre a Serra Gaúcha e o Vale do Taquari. Vai acabar sendo uma das principais alternativas de logística, principalmente até a outra ponte de grande porte, a ponte de Santa Bárbara, como é conhecida, lá entre São Valentim do Sul e Santa Teresa, até que ela não possa ficar concluída. Esse será certamente o principal ponto de logística para a ligação com a Serra Gaúcha e a região alta aqui do Vale do Taquari. Então, realmente, ela tem uma importância logística e econômica muito grande, além, é claro, dos moradores de Mussum e Roca Salles, que têm passado por uma dificuldade muito grande por conta da ausência dessa ponte. Ela está, nesse momento, com cerca de 85% da sua obra, do seu cronograma concluído. Teve agora a vistoria por parte da Defesa Civil Nacional, na segunda-feira, inclusive algo que foi antecipado, porque havia projeção dessa vistoria ocorrer somente no fim de janeiro, e através de uma articulação com a Defesa Civil Nacional, houve essa antecipação e esse entendimento de que isso poderia gerar algum tipo de atraso à obra da ponte. Mas o principal que a gente tem que destacar, e eu acho que é algo que tem que ser compartilhado com o público, é que é uma ponte que está sendo feita com recursos públicos, gerenciada pelo município de Mussum e sem ter tido nenhuma flexibilização de prazos ou de circunstâncias, como tiveram outras obras de grande porte depois da enchente de maio, porque essa obra é ainda da enchente de setembro. Então, nós tivemos setembro de 2023. Então, nós tivemos que fazer toda a questão do projeto executivo, a aprovação através da tramitação da Defesa Civil Nacional, o processo licitatório respeitando todos os prazos da Lei Geral de Licitações e ainda por cima enfrentando uma nova inundação depois da licitação já executada, da ordem de serviço já efetuada, que foi a enchente de maio. Então, isso também ajudou a atrasar, a mudar a logística, a dificultar acesso de matéria-prima, acesso de materiais aqui para a obra propriamente dita, mas mesmo assim a gente conseguiu seguir com o contrato, seguir com o alinhamento e teremos agora, cremos, né, que durante o mês, provavelmente no fim do mês de fevereiro, a entrega da ponte para toda a região e para as nossas cidades. Então é um momento realmente de celebração, é uma obra que tem que ser
celebrada dentro desse contexto que está sendo conseguida ser entregue, digamos assim, antes de outras obras de grande porte similares. E a gente tem que destacar também aqui a questão da ponte Brochado da Rocha, é a questão das alterações ou dos ajustes que foram feitos depois da obra já em andamento, para que ela possa ter algumas estruturas um pouco mais seguras, digamos assim. Não significa que num evento de grande porte, de grandes proporções, como esse que tivemos, ela vai resistir, mas ela se torna mais resistente do que ela era antes e com um formato de menos risco de soltura dessa estrutura rodoviária. E é importante destacar também que não é uma ponte possível de se alterar o projeto, de se alterar o nível, justamente porque tem a ferrovia e pelas características das cabeceiras. Do outro lado, a gente já cai praticamente dentro de um túnel da ferrovia, o que impossibilita algumas alterações que seriam possíveis, talvez, em outras obras similares. Então, é importante também a gente compartilhar essa informação e essa questão com o nosso público. Estamos conversando com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan. A gente sabe a importância que tem essa ponte, né, prefeito? E você falando quantos impactos que tem, ligação do Vale com a Serra Gaúcha e muitas pessoas que utilizam dela. E aí você fala justamente da questão econômica e impactos locais que tem. Que exemplos talvez mais práticos poderia dar de coisas que não estão acontecendo desde que a ponte foi destruída e que após ela ser reinaugurada vai mudar aí a realidade para o município de Mussum? A ponte aqui é uma alternativa de escoamento de produção entre a Serra Gaúcha e o Vale do Taquari e vice-versa. Então, muitas cidades da microrregião, daqui de Mussum, do Alto do Taquari, mesmo da região da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos, acabam utilizando esse trajeto. Mas também eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar, e aí a gente fala também, mais uma vez, em dignidade das pessoas, são essas famílias que dependem diariamente da ponte, que precisam hoje atravessar os trilhos da ferrovia, se colocando até, de certa forma, em risco, para justamente conseguir acessar a cidade de Mussum, os serviços da cidade de Mussum. Muitas pessoas que trabalham aqui, muitas pessoas que estudam aqui, que fazem suas compras aqui e que acabam tendo esse impacto na vida do seu cotidiano. E outras pessoas, outras tantas famílias que acabaram deixando de consumir aqui no comércio local, na região, por conta da ausência da ponte. Então, isso acaba representando também um aspecto humanitário, mas também social, econômico e de logística de produção, de escoamento de produção para as duas regiões. Prefeito Matheus, para essa nova gestão, existe algum projeto que já vinha sido pensado, de repente teve que ser interrompido por conta dessa tragédia toda? Como é que está essa situação de novos projetos, então, para essa a partir agora de 2025? A gente destaca da parte pública, nós temos sim alguns projetos que estavam previstos e acabaram sendo suspensos temporariamente, que envolvem principalmente a questão de pavimentações, né, que agora a gente vai ter condições, então, nos próximos períodos da gestão, de retomar e muito provavelmente executar dentro dessa nova gestão de 4 anos. Então, isso a gente tem essa projeção. Mas também a gente tem que destacar investimentos, principalmente atrelados ao turismo, que estavam se aproximando, que estavam se consolidando do município de Mussum e da região propriamente dita, e por esses fatores acabaram sendo, pelo menos temporariamente, suspensos ou atrasados. Mas eu destaco que uma notícia boa é a projeção de a gente ter as obras iniciadas do Rosário da Proteção, que é um investimento do turismo religioso, aqui agora mudando a localidade, sendo realocado para a linha São Luís, que é uma região alta, que também pertence à região de expansão urbanística do município de Mussum, e que dessa forma será possível a gente ter também um incremento de empregos, renda e fluxo turístico que vai refletir em outros empreendimentos. E a gente tem a intenção, e aí o movimento regional, da questão da recuperação da Ferrovia do Trigo, que vai também gerar o retorno do Trem dos Vales. É necessário, sim, que a região continue mobilizada, procure alternativas para que esse recurso, essa obra de reconstrução possa iniciar o quanto antes, porque a gente sabe que na questão pública, e principalmente envolvendo uma concessão, que a ferrovia hoje está concedida, se nós deixarmos esse movimento ocorrer somente entre concessionária e governo federal, provavelmente a gente vai ter uma demora muito maior
e o resultado vai ser a perda, né, desse importante projeto que tanto movimentou a região e propriamente o município de Mussum nos últimos anos dentro do segmento do turismo. Então, são projetos principais que a gente destaca, que estão, claro, atrelados também a todos os projetos que eu chamo ordinários, né? Aqueles que são do contexto, do cotidiano da nossa gestão, melhorias na saúde, na educação, nas estruturas públicas, a própria questão das pavimentações que eu citei anteriormente, teremos pavimentações no interior que serão retomadas, e tudo isso acaba se inserindo nesse contexto de recuperação de Mussum, mas também dentro dessa ideia já de expansão urbanística para novas áreas que sejam seguras e que possam projetar a médio e longo prazo um município que tenha mais alternativas de crescimento sem riscos relacionados a eventos naturais, seja de inundações ou seja de deslizamentos. E que seja um ano, né, prefeito, que a gente fale muito mais em reinauguração do que destruições, seja de pontes, de casas, enfim, de tudo que o Vale do Taquari passou. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa aí, se tem mais alguma informação sobre esse início de um novo mandato, né? Se não desejar mais uma vez um feliz ano novo e um bom trabalho aí à frente da Prefeitura de Mussum. Na verdade, em linhas gerais, é também agradecer sempre a cobertura que o Grupo Independente nos dá para as ações aqui no município de Mussum e dizer que a gente está mais focado do que nunca, inclusive mais preparado, estruturado, para que possa entregar o melhor serviço público possível a Mussum nesse próximo período. Também dizer que eu acho que tem muitos assuntos que são e terão que ser tratados a nível regional e mais do que nunca nós precisamos, enquanto lideranças, enquanto agentes políticos e públicos, promover a união da região. Principalmente quando se fala nessa questão de região alta e região baixa, a gente tem que entender que o Vale do Taquari é um só e que os nossos principais gargalos, as nossas principais mobilizações, elas são conjuntas. Então, dessa forma, é muito importante a gente estabelecer a união e entender que discussões podem nos dividir e fazer todo mundo perder. Principalmente quando se fala agora nessa questão também dos pedágios, toda essa questão envolvendo o sistema de free flow que está sendo imposto pelo Estado através de um novo formato e uma proposta que não atende aos anseios da região, onde mais do que nunca nós precisamos nos manter unidos, achar um senso comum na região para poder aí sim discutir com o Estado essa e outras questões. Um feliz e abençoado ano novo a todos e que seja realmente um ano muito mais tranquilo e somente de coisas boas. Tomara para todos nós. Muito obrigada, prefeito Matheus Trojan. Assim, ele agradece a cobertura do Grupo Independente, né? Mas também agradecer ao prefeito que sempre gentilmente nos atende, sempre muito prestativo, se comunica muito bem, o que para nós também faz a diferença e faz um belo trabalho lá em Mussum. Tanto é que foi reeleito, né? Conversando conosco e volta e meia está aí na nossa programação falando das iniciativas lá de Mussum. Muitas novidades, né, Ju? Se tem a questão da Ponte Brochado da Rocha, a importância que ela tem, a reinauguração da Rua Coberta, que é um ponto turístico lá do município importante, ao aumento de secretarias também para dar um atendimento melhor para a população. O município de Mussum que tem se destacado, né, infelizmente por muitas coisas ruins que aconteceram desde a enchente de setembro de 2023, mas está sabendo se reinventar, a cidade continua crescendo apesar de tudo o que aconteceu. Então, obrigada aí para o prefeito, um feliz 2025 e que a gente fale mais de coisas boas em 2025, né? Com certeza, que seja um ano realmente de reconstrução